naturalmente que tem um currículo invejável. E também do ponto de vista da comunicação, nós sabemos que é um bom comunicador, e de maneira que vai abordar esta questão da nulidade, da declaração de nulidade do casamento. Até porque é um assunto muito atual, porque o Papa Francisco voltou outra vez a insistir na celeridade dos processos, na agilidade e na simplicidade. Bom, mas para isso o Padre Silvestre vai-nos falar disso tudo. Obrigado, Padre Silvestre. A palavra é sua. Obrigado, eu. Muito bem, então vamos aproveitar o tempo. Muito obrigado ao Padre José Moraes pelas palavras. Muito obrigado pela companhia vasta que tenho perante mim e, sobretudo, dos especialistas na matéria que podiam estar aqui no meu lugar a fazer a mesma prestação. Eu vou falar em termos muito familiares, não quero fazer disto de maneira absolutamente nenhuma uma sessão académica, muito menos para peritos, mas acho, como o Padre José Moraes disse, é de uma grande atualidade trocar impressões e dar informações com algum rigor acerca desta questão. Até porque experiência e pela impressão que tenho no contacto com as pessoas e até às vezes com os meus colegas, há efetivamente necessidade de informar e de esclarecer as pessoas sobre esta matéria. E eu começaria, embora rapidamente, por esclarecer os conceitos. Um termo que é frequentemente usado pelas pessoas quando se referem a esta matéria, ou até mesmo quando vêm junto do tribunal ou de algum especialista pedir ajuda no sentido de resolver o problema de um fracasso matrimonial, normalmente usa o termo como é que eu posso fazer a anulação do matrimónio? Ora bem, no que diz respeito ao matrimónio canónico, àquele que resulta de um sacramento, não há anulação possível. Porque um sacramento, quando o é de facto, nunca pode ser dissolvido. Provavelmente as pessoas usarão este termo por saberem que a nível do matrimónio meramente civil, essa anulação, se lhe queremos chamar assim, é possível através de um instrumento jurídico que a lei prevê e que é exatamente o divórcio. O divórcio é sim uma anulação no sentido de, pura e simplesmente, uma ação que coloca termo a uma aliança fundada no direito e protegida pelo direito, daquilo que nós podemos chamar o matrimónio natural, protegido pela lei civil. Quando o divórcio é declarado, significa que aquela aliança, que aquele matrimónio civil que até ali valeu como tal e foi protegido pela lei, deixou pura e simplesmente de existir. Portanto, um divórcio destrói, ao nível, digamos, da legislação civil e tal como está contemplado na lei, aquela união que tinha sido protegida exatamente por uma lei que, naturalmente, convalida a vontade de duas pessoas em constituir um matrimónio válido segundo a lei civil. Portanto, é bom que desde o início percebamos que esta anulação, como as pessoas dizem, nunca poderá acontecer na Igreja Católica, no sacramento do matrimónio, porque qualquer sacramento validamente celebrado ao nível, digamos assim, do sacramento do matrimónio, se foi validamente celebrado, nunca poderá ser dissolvido, nunca poderá ser anulado, porque por sua natureza o sacramento do matrimónio é uno e indissolúvel. Agora, o que é que pode acontecer em algumas situações, a que nos referiremos depois mais adiante? Pode acontecer que alguém tenha dúvidas sobre a eventual validade ou não do sacramento celebrado, ou pelo menos aparentemente celebrado, e, portanto, pede à Igreja que o seu caso seja estudado,
e para tal falaremos depois acerca de como é que esse processo se desenrola. Mas o que se pede, e a única coisa que a Igreja pode fazer nessa situação, é uma eventual, quando se pede não se tem nenhuma certeza ainda do que é que pode ser decidido, uma eventual declaração de nulidade. O que é que quer dizer este termo, declaração de nulidade? Quer dizer que aquilo que teve aparentemente e exteriormente a aparência de um verdadeiro matrimónio e que tudo indicava que teria sido validamente celebrado, se demonstra exatamente o contrário e se depois de uma decisão o tribunal chega à conclusão que efetivamente aquele matrimónio não existiu, o que se faz é declarar a nulidade, ou seja, a não existência, a não validade do ato, ou até mais simplesmente a nulidade daquele ato. Nós julgamos, ou as pessoas julgaram, que tinham celebrado um matrimónio válido, mas por circunstâncias que explicaremos depois mais adiante, aquilo que teve externamente as aparências de um verdadeiro matrimónio nunca chegou a existir. Se tudo isto é provado, naturalmente o tribunal tem a competência para declarar a nulidade do ato. Ou seja, aquilo que todas as pessoas julgaram durante anos que tinha sido uma coisa validamente realizada, prova-se e em virtude das provas é declarado pelo tribunal a nulidade daquele ato. Portanto, quer dizer que aquelas pessoas que julgaram ter estado casadas, provavelmente com conhecimento de alguma delas de que faltavam requisitos para a validade, foi, por um ato de decisão do tribunal, declarado nulo. Portanto, penso que era importante partir disto para distinguir entre o que podemos chamar uma anulação, ou mais concretamente, como é habitual dizer-se na lei civil, um divórcio, portanto, o pôr termo a um ato que foi válido, que existiu, mas que a lei civil prevê a possibilidade de deixar de existir. E, portanto, quando uma coisa, por vontade das partes, ratificada pela autoridade competente, já não tem mais razão de ser, já não tem mais validade, digamos assim, para quem o contraiu, a lei civil permite a essas pessoas, nas condições previstas da lei, naturalmente, que o divórcio seja decretado. Portanto, neste sentido, uma coisa é o divórcio ou a anulação de uma realidade que seria naturalmente válida segundo a lei, tinha sido celebrada com os requisitos da validade, é declarado a sua inexistência a partir de um determinado momento por pedido de uma das partes ou por concordância de ambas as partes. Portanto, são duas coisas completamente distintas. Uma é o divórcio, que nós conhecemos no âmbito do ordenamento jurídico civil dos mais variados países. Outra é a declaração de nulidade quando se trata de um sacramento que foi aparentemente celebrado de forma válida e que após estudo maduro por parte do tribunal se chega à conclusão que o ato em si foi inválido ou inexistente porque não produziu efeitos, por razões que depois explicarei mais adiante, e então isso pode dar lugar àquilo a que chamamos uma declaração de nulidade. Nestas circunstâncias as pessoas muitas vezes perguntam-se, mas então, e há filhos, e como é que é? É evidente, os filhos nascem da comunhão e da união íntima e sexual entre um homem e uma mulher. E, portanto, se viveram durante vários anos convictos de que aquele matrimónio era válido, embora houvesse, porventura, da parte de algum deles, desconfianças ou até mesmo certezas de que aquele ato nunca tinha chegado a ser válido e não tinha produzido os seus efeitos, no entanto, a convivência aconteceu durante anos, a convivência traduziu-se a união carnal
e, portanto, houve lugar a filhos, vários, eventualmente até, mas não quer dizer que esses filhos não continuem a ser filhos daquele pai e daquela mãe, que os mesmos não continuem a ter responsabilidades perante aqueles filhos que nasceram daquela convivência conjugal, mas o que é facto é que aqueles que se julgavam esposos ou que o vulgo julgaria como esposos, vem-se a saber ou vem a ser decretada a nulidade e não existiu nunca um vínculo jurídico que garantisse a existência de um verdadeiro matrimónio entre aquelas pessoas, apesar dos filhos, apesar de muitas outras coisas, para além deste aspecto da paternidade e da maternidade, podem ter constituído durante anos aquela família. Ora bem, creio que feita esta introdução, já percebemos que estamos aqui perante dois atos que qualquer deles são sempre atos humanos, atos praticados por sujeitos que juridicamente, quer a lei civil, quer a lei canónica, pressupõem serem pessoas juridicamente hábeis para construir um matrimónio, para consentirem reciprocamente na realização daquele ato que gera, por sua natureza, o matrimónio, são sempre, quer a nível do matrimónio natural, regulado pela lei civil, quer a nível do matrimónio canónico, naturalmente são sempre dois atos jurídicos em si, quer um quer outro, mas que se diferenciam pelo facto de que o primeiro é meramente natural, na situação de que é protegido pela lei, portanto tem uma certa garantia e segurança de continuidade, até vontade em contrário das partes, ou de alguma das partes, e outra coisa é o sacramento. Nós sabemos que o sacramento do matrimónio foi instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, elevando o próprio matrimónio natural. Portanto, o sacramento pressupõe também, naturalmente, a existência de uma relação natural, conjugal, entre homem e mulher, só que é elevada à condição de sacramento. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele ato, para além de ato humano em si, que é também um ato sobrenatural, é um ato sacramental. É um ato cujos sujeitos, e neste caso do matrimónio, nós sabemos que os sujeitos que dão lugar ao sacramento são exatamente o homem e a mulher, o marido e a mulher, que são aqueles sobre os quais incidem naturalmente os requisitos de validade a todos os níveis para que aquilo que se celebra externamente seja constituído como realidade una e indissolúvel, ou seja, realizado o sacramento por ministros válidos através do ato que é o consentimento recíproco matrimonial e que naturalmente constitui a partir daquele momento e sobretudo naquele momento o ato do matrimónio sacramento. Tecnicamente, costuma-se dizer que o ato em si do matrimónio, no dia em que se celebra e perante a testemunha qualificada da Igreja e as testemunhas que nós chamamos habitualmente padrinhos e que são também necessários para atestar a validade do ato que foi realizado, nós sabemos que é este ato, os técnicos chamam o matrimónio in fieri. Traduzindo do latim, o matrimónio que está a acontecer, a fazer-se, que acontece e que se realiza através daquele ato. E depois existe, a partir desse momento e pelo consentimento, aquilo a que os técnicos chamam, os canonistas, o matrimónio in facto esse, ou seja, o matrimónio que a partir dali, pela força da graça que o constituiu, graça divina e vontade humana, vai fazer-se ao longo da vida.
porque, como diz os documentos do concílio, de facto, o sacramento é a comunhão de toda a vida e para toda a vida daquele casal, daqueles noivos que depois se tornam marido e mulher. Portanto, quer dizer que tudo aquilo que é a pessoa de cada um dos sujeitos que constitui e que realiza o matrimónio estão naturalmente preparados e, através da sua vida e ao longo dos anos que vai durar aquela união, naturalmente espera-se que para toda a vida e até à morte de algum do primeiro deles a acontecer, aquele matrimónio dura e vai-se fazendo. Digamos que até ao fim da existência de cada um, aquele matrimónio, ou do primeiro que naturalmente morrer, aquele matrimónio esteve continuamente a realizar-se. Ora, é exatamente muitas vezes neste realizar-se do matrimónio que acontecem e se manifestam sinais que levam as pessoas a interrogar-se se efetivamente o ato em si, ou seja, o tal matrimónio in fieri, foi verdadeiramente válido. Ou seja, se a vida não deu lugar a uma verdadeira união, comunhão de vida, de amor, de tudo aquilo que deveria constituir para o futuro a história e a vida daquelas duas pessoas e dos filhos que daquela união haveriam de nascer, a pergunta que pode muitas vezes aparecer na mente e no coração de alguma das partes é dizer: porque é que isto não funciona? Porque é que isto fracassa? Porque é que depois de várias tentativas e de termos procurado meios e pessoas que nos ajudassem a relançar, a refazer, a recomeçar, a iluminar a vida, as dúvidas, as dificuldades, porque é que passados estes anos todos colhemos fracassos e não frutos daquela que deveria ser uma união para sempre e cheia, naturalmente, de abundantes frutos. Ora bem, é isto que muitas vezes faz as pessoas interrogarem-se. Será que tudo isto que está a acontecer em termos negativos é o resultado de que alguma coisa se passou no ato em si da constituição do matrimónio que levou a que tudo isto que está a acontecer tivesse acontecido? E aqui aproveito para esclarecer uma coisa que é muito importante e que é esta. Efetivamente, o matrimónio, se foi verdadeiro, é verdadeiro para toda a vida. E mesmo que porventura aquela vida esteja sujeita aos fracassos e os fracassos possam existir e até ter existido desde muito cedo e possam ter continuado ao longo de muitos anos, mesmo que isso seja um facto, isso não diz à partida obrigatório e necessariamente que alguma coisa não esteve certa no ato do consentimento e no tal matrimónio in fieri. O in facto esse, ou seja, o matrimónio a fazer-se, pode ser sinal que nos alerta para uma eventual nulidade, mas também pode ser apenas a constatação daquilo que nós normalmente chamamos matrimónio fracassado. Ora bem, é neste contexto que uma das partes, ou porventura conscientemente ambas as partes, se interrogam e naturalmente não se interrogam muitas vezes um perante o outro. Outras vezes também acontece interrogarem-se mesmo um perante o outro. Mas quando uma das partes tem dúvidas sobre a eventual razão de toda uma história fracassada, a pessoa, a parte que está naturalmente à procura da verdade, pode de alguma forma pedir conselho ou ao confessor, ou ao pároco, ou a alguém que julga e sabe ser entendido, ou até mesmo a um advogado que esteja preparado e em condições de poder tratar esta matéria do foro canónico. E, portanto, dá início a quê? A uma tentativa de aconselhamento
para saber se justifica ou não uma consulta a outro nível. E quando, naturalmente, depois desta conversa, desta tentativa de perceber o que é que se está a passar, é natural que o pároco, o sacerdote, o confessor ou o especialista possam dizer à pessoa: vale a pena que consultes a igreja, vale a pena que expliques o que é que se passou e que naturalmente tenhas uma resposta para todas essas interrogações. É nestas circunstâncias que as pessoas normalmente vêm bater à porta do tribunal e dizem, por estes factos, assim, assim, e, portanto, justificam de maneira organizada, se já tiveram, sobretudo, um aconselhamento adequado, e apresentam ao tribunal um pedido formal, aquilo a que tecnicamente nós chamamos um libelo ou uma petição, onde as partes são identificadas, onde são dados os elementos também de lugar e ano e ocasião em que foi celebrado o matrimónio. Para quê? Para fornecer ao tribunal todos os elementos de investigação e de busca, digamos assim, das informações adequadas para compreender aquela situação e, ao mesmo tempo, faz-se um relato daquilo que foi a vida desde o início do matrimónio a fazer-se, in facto esse, e ao longo dos anos e da duração daquela experiência. Agora, o que é que além disto, que é a petição, digamos assim, em palavras muito breves e acessíveis a toda a gente, não estou a falar para técnicos, naturalmente, embora haja técnicos presentes no auditório, a pessoa tem que justificar, através do testemunho de pessoas idóneas, porque é que pensa daquela maneira, porque é que tem aquelas desconfianças, porque é que eventualmente admite que o fracasso efetivo que se constata possa ter uma justificação, não apenas na história propriamente dita, fracassada, mas no facto de o matrimónio nunca ter chegado a existir. E ao não ter existido, não trouxe consigo e não tem em si mesmo aquele conjunto de graças que são próprias do sacramento e que ajudam as pessoas, porque em todos os matrimónios, em todas as famílias, há sempre naturalmente dificuldades. E por isso mesmo temos que perceber o que são dificuldades superáveis do que são dificuldades que permanecem durante anos sem qualquer hipótese de resolução. E então é nesse caso que as pessoas se interrogam: será que isto não é apenas o resultado de uma experiência fracassada, mas é porventura a falta das graças que acompanham o sacramento e que neste caso, a não ter existido, a não ter sido válido, não podia naturalmente produzir esse matrimónio abençoado e que conduz à felicidade, ao bem-estar, à comunhão total dos bens, ao entendimento, a tudo aquilo que naturalmente se supõe ser a experiência de um matrimónio realizado validamente. Portanto, é neste contexto que nasce o pedido perante a Igreja, perante as instituições habilitadas para o poderem fazer, e é, como já foi dito naturalmente, o Tribunal Eclesiástico. É evidente que para tratar um assunto desta delicadeza existem pessoas com formação adequada, existem diversos níveis e diversas personalidades ligadas a esta atividade, com competências específicas, desde o sacerdote que faz o papel de atuário notário, aos juízes, ao defensor do vínculo, ao promotor de justiça, enfim, uma quantidade de pessoas credenciadas e, naturalmente, habilitadas para cada um dos atos que são necessários para conduzir e levar por diante um processo desta natureza.
e é, depois deste processo ser instruído, com todos os requisitos, ouvidas as partes, ouvidas as testemunhas, apresentados os documentos que são igualmente meios de prova, para além dos testemunhos apresentados pelas pessoas que as partes apresentaram ao tribunal, depois do estudo acurado dos autos que foram produzidos e da própria prova produzida nos autos, os juízes, quando já têm madura uma reflexão feita sobre o processo, reúnem-se, porque é sempre um coletivo. Este tribunal que aborda e trata as questões do matrimónio é sempre um tribunal coletivo, constituído por 3 juízes. Depois de todo este trabalho feito pelo juiz instrutor com o notário, depois de toda a prova apresentada, produzida e concluída, depois das partes terem dito que mais nenhuma coisa pretendem e que, no seu entender, estão trazidas para o estudo e a avaliação da situação, tudo o que era possível, então, nessa altura, o processo entra na sua fase conclusiva e é aí que os juízes se reúnem, que estudam o processo e que, depois de uma madura avaliação e decisão, diante de Deus, naturalmente, concordam a favor os 3, por unanimidade, ou pelo menos numa maioria de 2 contra 1, tomam a decisão e dizem que efetivamente são da opinião que aquele matrimónio é nulo e, portanto, um dos juízes, aquele que é chamado o relator, pode ser o presidente ou pode ser um outro dos 3 juízes, encarregado de fazer a redação da sentença, naturalmente fala baseada na reflexão, na decisão, naquela avaliação madura que os 3 fizeram e, segundo os quais, unanimemente, ou ao menos 2, se pronunciaram a favor da nulidade. Não avanço com outras coisas que já são problemas demasiado técnicos, mas limitar-me-ia a dizer ainda o seguinte: o que é necessário que as pessoas que fazem o pedido para a declaração de nulidade apresentem como fundamento para aquele pedido? Naturalmente, tem que haver um fundamento, ou vários, e esses fundamentos são aqueles que estão baseados no direito, são previstos pelo próprio direito e que são exatamente os juízes, como pessoas competentes, que poderão de alguma forma depois pronunciar-se sobre se sim ou não, de acordo com a prova produzida, estamos perante uma nulidade ou perante um matrimónio perfeitamente válido, mas que, por razões variadíssimas, mas de outra natureza, não teve êxito e os frutos, em vez de serem bons, não foram tão bons assim. Ora bem, a primeira coisa que gostaria de dizer, porque, digamos, não é que nós podemos estar aqui agora a descer demasiado aos pormenores técnicos, não só pela sua delicadeza, mas também porque estas informações não devem de modo algum induzir as pessoas a pensar e eventualmente a orquestrar e a organizar uma prova feita não fundada nos factos, mas construída muitas vezes na cabeça das pessoas. Eu gostava de dizer a este propósito que muitas vezes a tentação existe de poder fazer alguma coisa do género daquilo que acabei de dizer. Porque as pessoas não se conseguem ver perante a sociedade como separados, porque há o estigma da separação e há vários outros estigmas naturalmente ligados a isto e, portanto, tentarão sempre, por razões de bom tom e de estarem tranquilamente na vida social sem estigmas, encontrar, no seu entender, embora honestamente, encontrarem justificações para dizer que aquele matrimónio não existiu. Mas é evidente que não basta pensá-lo, muito menos dizê-lo, é necessário prová-lo. E aqui o que é que pode ser aduzido como
motivo para admitir, pensar e até fazer o pedido concreto de declaração de nulidade. Tudo o que tem que ver com os sujeitos. Como vocês podem compreender, tratando-se de sujeitos humanos, nós temos que olhar para todo o conjunto de capacidades que, à partida, para realizar um ato daquela natureza, esses sujeitos têm de ter. Requisitos, qualidades humanas, espirituais, de todo o género. Temos que ter em conta as condições de habilidade do sujeito em si mesmo. Quando falo de habilidade, estou, por exemplo, a dizer aquele ou aqueles sujeitos tinham a inteligência suficiente e necessária para realizar um ato responsável e válido, ao nível da inteligência, sabiam o que estavam a fazer. E reparem uma coisa, metendo aqui um parênteses, hoje, mais do que nunca, a propósito do conhecimento, da razão, da inteligência, nós podemos nos perguntar se muitos dos homens e mulheres, em alguns casos ainda jovens, hoje cada vez menos, mas noutros tempos mais jovens com que se casam hoje, desconhecem completamente aquilo que é o sacramento do matrimónio. Fizeram uma preparação muitas vezes rudimentar, ou porventura até nem sequer foram de modo nenhum preparados, ou frequentaram inclusivamente um CPM, mas frequentaram de maneira um bocadinho difícil para eles, porque a linguagem de um CPM pressupõe, no mínimo, uma catequese basilar, um conhecimento fundamental do que diz respeito à fé, aos sacramentos, àquilo que a Igreja quer e faz. Portanto, só para vos dar um exemplo, hoje, um dos capítulos da acusação do matrimónio que com frequência aparece é o chamado, na nossa linguagem técnica, Cânon 1095-2, ou seja, a falta de discernimento, de ponderação, ou porque durante o namoro nunca conversaram sequer acerca destas questões todas, ou porque não as aprofundaram, ou porque os conhecimentos e a experiência e a avaliação e a ponderação com que foram para o ato em si do matrimónio era de tal maneira insuficiente, às vezes até com dimensões da inteligência, da razão ou até mesmo da vontade, que afetaram exatamente aquela ponderação, aquele conhecimento, aquele discernimento, e portanto nós dizemos tecnicamente que a estas pessoas há falta, porque há uma grave descrição do juízo, ou seja, não têm capacidade, e que é considerada grave, de discernir, de avaliar e de ponderar e de assumir e aceitar aquilo que estão a fazer. Noutros casos, vamos mais além, estamos a falar até de questões de natureza psíquica, quando não há apenas uma falta grave de discrição de juízo, mas há eventualmente até uma incapacidade para assumir os direitos e as obrigações que naturalmente fazem parte e estão ligadas ao consentimento. Ao consentir quer dizer que eu tenho plena consciência e capacidade para assumir e cumprir os direitos e os deveres, uma e a outra coisa, que resultam naturalmente daquele vínculo. Portanto, ao nível da vontade, podia-vos dar inclusivamente mais um ou outro exemplo, para dizer que a pessoa pode estar diante do altar, diante do sacerdote, ao lado do cônjuge com quem supostamente irá casar, e pode até às perguntas ou à leitura que lhe é proposta fazer para expressar juridicamente e validamente o consentimento, dizer sim, aceito por meu marido, aceito por minha mulher, mas dentro de si está a dizer não, não é isto que eu quero, não te aceito, não quero casar contigo. A isto chama-se, num ato de vontade, simulado.
Ou seja, a pessoa está externamente a dizer uma coisa, mas na vontade, interiormente, está a pretender outra coisa. Como vocês compreendem a delicadeza destas coisas, muitas vezes passadas no interior do coração, do pensamento, dos sentimentos da pessoa que está ali para contrair matrimónio e para consentir, que é exatamente o consentimento o que faz o matrimónio, se não falou com ninguém antes do casamento sobre estas disposições, ou se em tempo oportuno, quer dizer imediatamente à realização do ato, no próprio dia da festa, ou no dia seguinte, ou durante a lua de mel, num tempo congruo e ainda aceitável, não diz, aconteceu isto, eu fiz isto, eu disse isto, mas eu queria dizer aquilo. Portanto, se não há efetivamente capacidade de provar que em tempo oportuno estas coisas foram feitas desta maneira, é evidente que nunca será possível provar. E como é que é possível provar? É possível provar se efetivamente houve pessoas com as quais houve uma conversa sobre este assunto. Agora, se não houve nunca na vida conversa com ninguém, é apenas a palavra daquela pessoa que diz ter feito aquele ato. Mas nenhum juiz, nem nenhum tribunal pode dar como provada uma coisa que acontece nestas circunstâncias. São breves, pequenos exemplos para vos fazer perceber também a complexidade daquilo que significa chegar à capacidade de declarar a nulidade de um matrimónio. É evidente que nós, juízes, temos, além da preparação adquirida nos estudos e na experiência, temos também anos de prática. No meu caso concreto, já lá vão mais de 40 anos a praticar estas questões e, naturalmente, isso significa quase 40 anos. Isto significa que, com a vida, com os anos, com o estudo, com os casos, com tudo aquilo que faz, aquilo a que nós chamamos também, com termos um bocadinho mais adequados, mas a jurisprudência, portanto, o próprio direito aplicado que fomos construindo a partir das normas e a partir, naturalmente, dos casos que passaram pela nossa vida, de um certo costume que fomos, de alguma maneira, conhecendo e aprendendo e traduzindo também em decisões e em sentenças, é evidente que tudo isso ajuda a que tenhamos, sobretudo, sempre por atos coletivos, uma capacidade maior ou menor, consoante os anos e a experiência e os conhecimentos adquiridos, para poder tomar decisões em consciência. E quase a terminar, depois não sei se ainda há algum tempo ainda para alguma pergunta, mas gostava de dizer o seguinte: creio que a questão que em toda a minha vida e minha experiência pastoral sempre mais me deixou, de alguma maneira, diante de Deus e pedindo-lhe que me ilumine e que me ajude, é quando se tem que tomar uma decisão desta natureza. Porque, a dizer a verdade, nós juízes somos homens como todos os outros, falíveis, mais ou menos competentes, mais ou menos exigentes, consoante a consciência e as responsabilidades que cada um desenvolveu, mas nunca ninguém em consciência pode dizer que com certeza absoluta a decisão que tomei foi a decisão certa. É evidente que nós presumimos que tomamos a decisão adequada e que temos os fundamentos para a tomar, mas é bom que tenhamos humildade para dizer que só à luz do Espírito Santo e só diante de Deus e contando com Ele e com a sua inspiração é que nós podemos, de alguma maneira, agir e atuar com consciência serena e tranquila de ter feito o nosso melhor e de termos, em conjunto, construído a melhor decisão. Como veem, são coisas muito delicadas na medida em que não são meramente humanas, não é apenas a aplicação de uma lei meramente humana, não é apenas proteger, a partir da lei, um ato humano, como é o matrimónio civil, ou declarar a inexistência através do divórcio, como fazem os juízes
do Tribunal Civil, mas aqui entra em jogo uma realidade muito mais importante, que é a relação de cada pessoa com Deus, a relação da sua própria consciência, a relação que ao longo de anos aqueles esposos que viram o matrimónio fracassado e que vêm pedir a declaração de nulidade sofreram em tantos momentos e ao longo muitas vezes de tantos anos. Portanto, e depois há uma coisa, e digo isto a terminar, é muitas vezes difícil que uma sentença agrade integralmente a ambas as partes. Normalmente ao autor agrada por razão óbvia, porque é ele que toma a iniciativa de pedir à Igreja a declaração da nulidade, mas há outra parte que, chamada a tribunal, a parte demandada, que também tem de aceitar no final a decisão e pode ir para a frente na sua vida com a convicção de que aquele matrimónio existiu e existiu para sempre. E é evidente que isso comporta sofrimento para aquela parte e nós que tivemos que tomar uma decisão também temos a consciência disso, que muitas vezes a decisão para nós é clara, mas no coração e na alma, muitas vezes da parte demandada, não só não é clara, como não é sequer aceite interiormente. Portanto, vocês perceberem que o nosso papel muitas vezes é lidar com situações dramáticas, extraordinariamente difíceis e perante as quais nos obriga ainda mais a ter que ter uma atitude muito responsável, muito sapiente, digamos assim, para que as nossas decisões, ainda que fundadas na justiça e no direito, não firam para todo o resto da vida alguma pessoa que interveio em algumas destas causas. Obrigado. Disse algumas coisas, ficou muito por dizer, se calhar não era aquilo que vocês esperavam, espero que tenha sido ao menos claro e que tenha dado para entender o que é que significa então a declaração de nulidade matrimonial. Obrigado, Padre Silvestre. Creio que, para já, em primeiro lugar, por partilhar quase 40 anos da sua experiência, não é? E claro, por clarificar um processo que muitas vezes é complexo e que nem sempre se compreende onde se começa, como se realiza, como dar início e claro, creio que foi muito claro. Como é tradição, vamos abrir já o espaço ao diálogo. O Padre Silvestre está disponível para sim, o tempo que vocês quiserem. Entenderem, sim, portanto. Isabel Couto Marques. Sim. Sim. Se algum dos meus colegas juristas que está presente quiser intervir, tem toda a liberdade de me completar ou de me corrigir. Então, vamos ouvir Isabel Couto Marques. Isabel. Silvestre, queria fazer Olá, uma boa pergunta. Noite. Boa noite. Muito obrigada por tudo aquilo que disse e que explicou com tanta clareza. Gostaria de fazer uma pergunta. Enquanto não é declarada a nulidade do matrimónio, sim, para todos os efeitos, ele é válido diante da Igreja, mesmo que pudesse haver motivos para pedir a nulidade e não se ter pedido? Ora bem, só a declaração de nulidade prestada por um tribunal válido é que pode garantir que aquele matrimónio de facto não existiu. Enquanto este ato não for publicado e transitado em julgado, para todos os efeitos, o matrimónio deve continuar a ser válido. E eu colho a ocasião que me dás de poder dar esta resposta para acrescentar o seguinte. Hoje, como sabemos, o Papa Francisco tem uma atitude muito pastoral e misericordiosa para com muitas das famílias separadas ou com problemas a esse nível. E tem dado algumas orientações pastorais que são efetivamente de grande valor pastoral para tentar integrar na vida da Igreja, do modo que é possível, esses casais separados ou até mesmo famílias recasadas. Agora, atenção, esses atos pastorais e essa misericórdia pastoral que o Papa Francisco recomendou aos pastores, nesse caso aos bispos e aos padres, que são párocos, não habilita nenhum sacerdote a
dizer a pessoas que nunca fizeram nenhuma tentativa de estudar a sua situação ao nível de uma avaliação pelo Tribunal Eclesiástico, que possam dizer, tudo bem, estejam à vontade, mesmo se são recasados, em alguns casos até se autoriza a comunhão eucarística, parece-me um abuso, sem ter feito ou sem fazer de modo algum aqueles passos mínimos indispensáveis para ter uma avaliação por parte da Igreja. Em alguns casos, porventura, até seria extraordinariamente fácil. Mas não sei o que é que se passa, acho que nós, pastores, temos que ser também exigentes e sérios, porque a nossa experiência como crentes e como cristãos deve também respeitar as leis da Igreja e, sobretudo, digamos, as regras, para não dar a entender que, afinal, para alguns o matrimónio continua a obrigar, mas para outros que estão abençoados, o matrimónio já não obriga. Não. Para todos aqueles que ainda não tiveram uma declaração de nulidade válida, transitada em julgado e declarada por um tribunal competente, o matrimónio continua a existir e quer a convivência, muito menos ainda, qualquer padre pode celebrar novas núpcias sem uma declaração de nulidade, naturalmente. Mas, para dizer, a pergunta acho que é oportuna e talvez ajude a esclarecer algumas práticas um bocadinho sinuosas em que hoje nos encontramos. Obrigado, Padre Silvestre. Obrigado. 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 Obrigadíssimo. Vou passar a palavra à Liliana Verde. Muito boa noite. A minha questão é a seguinte: e se após a declaração de nulidade aparecerem contra-testemunhas? Isto é possível? O que é que pode acontecer? No processo não são apenas apresentadas testemunhas da parte autora, nem testemunhas que são naturalmente a favor da visão do autor. A parte demandada, ou seja, a outra parte que é chamada tribunal e é fazer parte do processo por direito, tem entre os seus direitos também o direito de apresentar testemunhas contrárias à visão que o autor apresenta. Ou seja, o autor, para iniciar o pedido, tem que fazer o libelo, como eu expliquei. Esse libelo é imediatamente enviado e apresentado à outra parte. E a outra parte tem o direito de apresentar, através do contraditório, um libelo onde diga o contrário ou algumas coisas a favor, outras declarando que não são verdadeiras. Portanto, o processo não se faz apenas com a petição e as testemunhas do autor. Obrigatoriamente tem que ser feito através da chamada por direito em tribunal da parte contrária, neste caso do outro cônjuge, com todos os direitos para exercer o seu direito de contraditório e com o direito de apresentar as testemunhas que entender que podem provar o contrário daquilo que o autor da causa fez o pedido. Eu percebi isso, mas a minha questão é até mais esta. Vamos imaginar que o tal libelo estava, digamos que, incompleto. Que a pessoa não conseguia as testemunhas que queria, mas que havia qualquer coisa, não sei como, muito posterior, que aparecia como contra-testemunha daquilo que tinha sido apresentado. Vamos lá ver uma coisa. No direito canónico, as causas das pessoas podem sempre reabrir-se. E se, numa determinada altura, mesmo feita a declaração de nulidade, com aquilo que foi possível provar ao tempo em que o processo decorreu no tribunal e que teve eventualmente até uma sentença favorável e, portanto, a declaração de nulidade, a outra parte pode sempre, mesmo depois disso, se vem a ter provas suficientes, no sentido, pode reabrir sempre o processo. E aquilo que foi uma declaração de nulidade transitada em julgado pode ser questionada e pode, eventualmente, levar a uma decisão que diz, efetivamente, com as provas que havia, permitia que declarássemos a nulidade, com as provas feitas, voltamos a dizer,
é sempre muito delicada a avaliação e a criação de todas estas testemunhas e todas estas provas para se chegar a uma situação que eu chamarei extrema neste sentido. Mas, teoricamente, isto é possível no direito canónico. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigado nós. Darei a palavra agora ao Padre Alberto Brito. Muito obrigado, Padre Silvestre. Olá, boa noite, Padre Alberto. Boa noite. Gostei muito e, de facto, foi claríssima. Gostava de fazer uma pergunta a propósito disto Diga. Concretamente na aplicação pastoral, aquele famoso capítulo 8º da Amoris Laetitia, do acompanhar, sim, discernir e integrar. Exato. E dos critérios de orientação pastoral para a aplicação deste capítulo 8º da exortação apostólica Amoris Laetitia. Há várias dioceses, inclusive cá em Portugal, que fizeram umas equipas de trabalho que têm juristas, porque este problema hoje, esta questão hoje foi abordada, e muito bem, e tecnicamente, e com rigor, da parte de um jurista e de um juiz. Mas também poderia haver uma certa, e é para aí que já existem estas equipas de trabalho interdisciplinares. Sim, sim. Por exemplo, o aspecto de ciências humanas, o aspecto de acompanhamento de pessoas, há dioceses, inclusive cá em Portugal, que têm equipas que acolhem, onde o jurista é uma parte, e é uma parte imprescindível, e isto não pode ir à frente sem a sentença do tribunal. Absolutamente de acordo. Claro, claro. Portanto, queria saber até que ponto esta ajuda interdisciplinar, porque é uma questão complicada, como disse, e delicada, claro. Pode ser complementada e ajudada por um trabalho de equipa e interdisciplinar. Absolutamente. Padre Alberto, inteiramente de acordo. Devo dizer que o Papa Francisco, quando publicou as novas normas para agilizar os processos, uma das coisas que recomendou às dioceses e às conferências episcopais, e eu devo dizer que poucas, e nomeadamente até mesmo a portuguesa, mas poucas dioceses trabalharam nesse campo exatamente, do capítulo 8º da Amoris Laetitia, porque é fundamental. É evidente que estes casos têm que ser tratados não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista antropológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista até social. Isso porquê? Porque lá está, o ato humano é um ato que obriga que entremos na análise da inteligência, da vontade, das perturbações da inteligência e da vontade. Eu sou um dos adeptos mais ferrenhos, e os meus colegas de tribunal sabem isso. Eu, com frequência, mando as partes a um exame pericial do psiquiatra. Nós temos, graças a Deus, a nível do Tribunal Interdiocesano, sobretudo, um bom, belíssimo, direi mesmo, psiquiatra com o qual trabalho há mais de 30 anos, de alto valor científico do ponto de vista da sua matéria, mas também competente por experiência e por alguma aprendizagem que fez no âmbito canónico, e é para nós normalmente de um valor imenso para aprofundar áreas que já não são exclusivamente da nossa competência. Pois, no meu caso concreto, pessoalmente, até tenho competências também a esse nível, mas a maioria dos juízes não tem por obrigação ter competências, para além de jurídicas, também antropológicas, psicológicas ou terapêuticas, inclusivamente. Portanto, exato. E esses elementos são todos fundamentais. Eu gostaria, para vir ao seu encontro e para dizer também qual é a minha atitude pastoral perante essas circunstâncias, eu, há uns anos a esta parte, tomei uma decisão em consciência perante duas pessoas que já viviam há muito tempo com uma vida completamente sólida e com, digamos, sobretudo a parte que estava casada catolicamente ainda, porque a outra parte era solteira, nem sequer se colocava a questão, que tinha dado conta da sua vida, da educação dos seus filhos, de todo o cumprimento daquilo que são as obrigações matrimoniais, conjugais a todos os níveis. O que é que acontece? Eu conhecia ambas as partes e conhecia inclusivamente as dimensões de natureza psíquica e de anormalidade, exatamente da parte contrária. As pessoas estavam separadas civilmente há muitíssimos anos,
mas porque o matrimónio se mantinha válido, aquela pessoa que estava numa situação à face das normas irregular, porque mantinha uma convivência e já de anos com a outra pessoa, que neste caso era solteira, e portanto não era possível naquela circunstância, ele próprio por uma situação psicológica de ir pôr em causa, até era uma família que de alguma maneira tinha uma grande complexidade de relação com os filhos, com os bens, com toda uma série de coisas, com aquilo que a outra parte tinha feito até do depauperamento da própria vida económica da família e por aí fora. E a pessoa, para manter, digamos, a sua face diante da sociedade, perante os filhos, perante a família, sacrificou-se uma vida inteira. A pessoa estava numa situação de idade avançada, de saúde muito complicada e a definhar, e dizia-me, não consigo morrer sem os sacramentos, nem sem, enquanto estiver ainda sobre esta terra, a comunhão. Porque toda a vida a pessoa tinha sido católica praticante, até ao momento em que constituiu aquela união, mesmo sabendo que estava separado e que o matrimónio não existia. Eu penso que em circunstâncias destas, um pastor pode perfeitamente avaliar e tomar uma decisão que não é a regra segundo a lei em vigor, mas que é a misericórdia pastoral e a capacidade... Caso, não sozinho. Exato. E, portanto, é evidente que estas coisas são decididas e aconselhadas pelos colegas e por outras pessoas com competências diferentes das nossas. Quando isto acontece e quando, de alguma maneira, respeitamos aquilo que são os documentos também da Igreja, a misericórdia pastoral pode ter um papel também nestes quadros difíceis que encontramos na vida. Obrigado, Padre Alberto, Padre Silvestre. Vamos dar a palavra agora a Elisa Spencer. Não sei se está. Estou. Olá, boa noite. Boa noite. Olha, obrigada por toda a vossa apresentação. Eu fiquei aqui com queria fazer uma questão que era, o Sr. Padre tinha dito que é importante que ali imediatamente ou durante ou após o casamento que a pessoa tivesse dito... Sim, percebi. Se agiu, digamos, em dolo ou noutra situação de simulação e se não comunicou a ninguém o seu ato errado, é evidente que não é ao fim de 20 anos que isso vai ser credível. Mas se isso foi dito nas horas imediatas ou nos dias anteriores à celebração, há uma probabilidade de verdade diferente do que uma coisa dita passada 20 anos, não é? É completamente diferente. Se a pessoa confidenciou com 2 ou 3 amigos antes de casar, que no fundo não queria já casar, mas não via alternativa e não era possível desmanchar tudo o que já estava pronto e preparado, é evidente que se o diz 2, 3 dias antes, ou foi dizendo durante semanas ou meses até antes do casamento, ou disse imediatamente a seguir a pessoas respeitáveis e de confiança, nós podemos crer que nestas circunstâncias a verdade possa ser plausível. É evidente, nunca ninguém pode ter a certeza absoluta acerca disto, mas é mais plausível do que se a pessoa, ao fim de 20 ou 30 anos, vem dizer que isto aconteceu. É completamente diferente. Ok. Mas não sei se era isto que tinha dúvida. Sim, a minha questão é se a pessoa não disse, porque por uma questão de às vezes, de circunstâncias, acabou por vergonha, por não dizer a ninguém, como é que a pessoa resolve isso, não é? Sim, é evidente que a Igreja só pode declarar a nulidade quando tem provas suficientes, digamos assim, razoáveis, que lhe permita que uma decisão seja tomada com segurança e não apenas
com 20 ou 30% de probabilidade, porque às vezes a pessoa pode ser absolutamente credível, e até o caso que está a dizer é perfeitamente comum acontecer, que a pessoa, por medo, por temperamento, por uma série de questões, de facto, nunca teve a coragem de o dizer, mas a certa altura o matrimónio fracassou, porque provavelmente por ter sido inválido, não tem as graças próprias do sacramento para fazer com que aquela união seja verdadeiramente uma comunhão total de vida e de amor. Mas pronto, é evidente que aí a pessoa tem que assumir. Embora também há outra situação que é a seguinte: muitas vezes esta falta de grave de discrição do juízo, na altura em que as pessoas se namoram e em que realizam o matrimónio, ou nos primeiros meses ou anos até da vida em comum, provavelmente nem se dão conta da imaturidade, às vezes até mesmo de uma certa infantilidade, de uma impreparação que era perfeitamente notória, de coisas que nunca se conversaram, sobre as quais nunca ninguém, ou muito menos os dois, ponderaram, decidiram, acordaram. É evidente que ao fim de 5 ou 10 anos de fracasso da vida conjugal, as pessoas começam a perceber, não, o que aconteceu é que na altura em que namorei, na altura em que me casei, ou nos primeiros anos, eu não tinha consciência que afinal não estava preparado, que afinal não ponderei. Mas isto, digamos, é sempre também um ato de consciência, é um reconhecimento da consciência, vale o que vale, e sobretudo vale se tiver apoio de pessoas que partilham a mesma opinião, mesmo que a pessoa não tenha dito nada, mas as pessoas eram testemunhas da vida daquele namoro, eram testemunhas de como é que aquele matrimónio aconteceu, de como é que aqueles primeiros anos tiveram lugar. Portanto, não é o próprio a dizer, são outras pessoas que foram testemunhas da vida diária das partes que dizem como é que este matrimónio aconteceu. Eu que disse tantas vezes que isto não devia acontecer, mas a pessoa teimosamente, às vezes da parte das senhoras sobretudo, que são pessoas muito honestas, e dizem, isto vai mudar, ele agora assim, mas eu depois vou conseguir dar a volta e vou conseguir ajudar e corrigir. Em nome desta boa fé e desta bondade, fizeram-se muitos matrimónios inválidos. Obrigado, Padre Silvestre. Obrigada. Elisa, muito obrigado. Obrigada. Dar a palavra a Luís Maranga. Boa noite, Sr. Padre Silvestre. Boa noite. Olha, gostava que me esclarecesse o seguinte. O Sr. Padre diz que logo no início do processo, quando o autor faz a petição, com os argumentos que pretende. Que ele em consciência entende. E depois o Sr. Padre diz que o processo, ou seja, a outra parte, irá ser informada da situação, ou seja, que está a decorrer esse processo. Na eventualidade de a outra parte não ser contactada, ou seja, não haver a possibilidade de estabelecer esse diálogo, como é que se processa? O processo fica suspenso, o processo fica parado, não há capacidade de andar, como é que funciona? Não, efetivamente o Tribunal não pode avançar com o processo sem esgotar todas as tentativas humanamente possíveis para notificar e chamar a juízo a outra parte. Porque a outra parte tem sempre direito a poder dizer a sua versão. E, portanto, enquanto não esgotar, e o processo deve conter, inclusivamente, as provas de que foram enviadas as notificações e correio registado e todas essas coisas que possam fazer prova da insistência com que o Tribunal tentou notificar a outra parte. Mas pode acontecer, por circunstâncias várias, e nós temos experiência disso a nível do Tribunal, que a outra parte nunca quer entender, por razões várias, ou porque está muito magoada, muito zangada, ou até mesmo por atitude de vingança ou outra, a parte provavelmente um bocadinho para dizer assim, não has de conseguir, porque eu não vou permitir.
e a pessoa nunca se apresenta. Depois de esgotadas todas as tentativas razoáveis e recomendáveis, o tribunal pode declarar a outra parte ausente. Ou seja, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para convocar a parte, não foi possível, não vai aquela pessoa deixar de poder apresentar o processo e ver a sequência do mesmo e, eventualmente, se é possível, porque compreendem que não é a mesma coisa tomar uma decisão apenas com base naquilo que uma das partes apresenta, mesmo que justificado por testemunhas, do que aquela situação em que houve contraditório, ambas as partes compareceram e, portanto, uma decisão, quando é tomada na presença de um percurso desta natureza, é completamente diferente de uma situação em que tudo leva a crer que, e tudo se presume que, mas é efetivo, depois de ter feito todas as tentativas, não conseguimos convocar a parte, o processo segue os seus trâmites, porque pode colocar-se sempre também esta possibilidade. A outra parte, por maldade, por vingança, por outras razões até, não quer comparecer. Há situações em que a pessoa dá apenas uma única resposta e diz: eu não quero entrar neste processo, eu declaro-me desinteressado deste processo, no entanto, confio na justiça do tribunal. Ou seja, a pessoa põe-se fora do processo, não quer de modo algum interferir no processo, mas não se opõe a que o processo siga os seus trâmites e até diz mais: confio na justiça que o tribunal irá produzir. Portanto, estas são as circunstâncias em que um processo onde alguém não se apresenta ou não é possível que a façamos apresentar, ficaria bloqueado sem ter hipótese de ter o seu desenvolvimento. Não é invulgar que mesmo numa circunstância destas o tribunal possa decidir a favor da nulidade, porque às vezes há situações de tal maneira evidentes. Imagine que não foi possível contactar a pessoa, porquê? Porque a outra parte abandonou o lar, abandonou a família, abandonou os filhos, abandonou tudo. Não se sabe sequer se é vivo, se é morto ou onde é que se encontra. Bem basta a injustiça que aquela parte já experimentou na sua vida, como ainda colocar em cima dessa injustiça mais a injustiça de não dar sequência ao seu pedido. Portanto, são questões delicadas para perceber que não é fácil, naturalmente, tomar uma decisão nestas circunstâncias, mas seria também injusto não tomar nenhuma decisão e deixar uma parte que já é vítima, eventualmente, há tantos anos, abandonada à sua triste sorte, não é? Obrigado. E nesse caso, o autor só vem ter conhecimento depois dessas diligências todas efetuadas. Ou seja, enquanto o processo decorre, sim, o autor nunca é informado, apenas lhe basta... Não. O autor é informado que o tribunal declarou a outra parte como parte ausente. Ou que até, mesmo sendo parte ausente, declarou que não se opõe àquilo que o tribunal decidir e que confia na justiça. Ou outras vezes fica a saber que o tribunal fez todas as diligências para encontrar outra parte e não foi possível, mas o processo segue os seus termos. Muito obrigado. Obrigado, vamos terminar, mas vou dar uma última palavra à Liliana Verde, que procura um esclarecimento e vai ser a última questão. Sim, eu gostava de ter um esclarecimento sobre a existência de tendências homossexuais para a declaração de nulidade. Ora bem, a declaração de nulidade a esse nível pode ser feita através de provas múltiplas e diversas. E é evidente que o tribunal é um dos casos em que tem que ter perícias médicas e ou de outra natureza, se eventualmente for necessário, e sobretudo se houver situações naquela união. Nós estamos a julgar agora a orientação da pessoa. É evidente que sabemos que a questão é muito delicada a esse nível,
no atual contexto em que, digamos, predominam as orientações no sentido do respeito absoluto pela liberdade de orientação. Agora, é evidente também que quem tem esse tipo de orientação e o aceita e vive em conformidade e merece todo o respeito a esse nível, avalie se é válido, se é capaz de construir uma relação que pressupõe a reciprocidade e, sobretudo, a unidade conjugal. Eu, desculpe-me dizer isto a título de exemplo, não estou a falar de ninguém em concreto, mas tenho a minha experiência e a minha prática pastoral. Eu conheço muitas pessoas que são homossexuais reconhecidos, homens ou mulheres, que tiveram casamentos perfeitamente válidos e que permaneceram ao longo de uma inteira existência perfeitamente irrepreensíveis, independentemente de como é que a parte homossexual viveu ou não no estado, como nós dizemos em linguagem nossa, de graça. Se consideramos que a prática de atos homossexuais por uma pessoa que tem um compromisso, às vezes as pessoas até falam de votos, e eu não excluo que o casamento pressuponha de alguma maneira uma promessa de exclusividade da relação afetiva e conjugal entre homem e mulher. O sacramento do matrimónio pressupõe efetivamente isso. Se uma condição homossexual interferir a este nível, é evidente que a outra parte, se perceber isso, reconhecer isso e verificar que isso é causa do êxito ou não êxito do matrimónio, pode invocar a prática de atos homossexuais dentro do matrimónio como uma eventual causa de nulidade. Não lhe compete a ela dizer se é válido ou não, compete ao tribunal estudar, avaliar com todas as perícias que isso requerer, sem com isso interferir na liberdade da pessoa de assumir-se na sua condição sexual, mas o que está em causa não é a homossexualidade da pessoa, nem é o facto da pessoa ser homossexual. Dentro da minha experiência, conheci muitas pessoas que casaram sendo homossexuais e que viveram uma vida inteira sem nunca ter tido qualquer aventura fora da união conjugal. Portanto, para dizer, as coisas são todas possíveis e se podem conciliar desde que a consciência de cada um respeite as leis da Igreja e aquilo a que está obrigado perante terceiros. Neste caso, a sua obrigação perante a pessoa com quem jurou fidelidade e sabe que construi uma união una e indissolúvel. Padre Silvestre, muito obrigado. É delicada esta questão e não sei se em poucas palavras se consegue dizer com equilíbrio. Sim, obrigada.